Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método de deslocamento, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de forças internas para a estrutura abaixo. Dado a energia de deflexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN metro quadrado. Então, nós temos aqui uma viga. Vou começar dando nome aos pontos. Aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Primeira coisa é definir o nosso sistema principal. E aí vamos começar fazendo alguns comentários aqui sobre o sistema principal, porque esse é o primeiro caso que eu faço aqui com deslocamentos que tem um balanço, né? No caso ali o balanço AB. Então, vou só usar essa folha auxiliar, porque eu vou escrever aqui muita coisa, e aí para não confundir com a solução, tá? Seria um comentário que poderia ser pulado aí em questões futuras. Então, a minha viga, só para fazer um croquis, seria isso aqui, né? Balanço, apoio, apoio, e aqui eu tenho um engaste. Nó A, nó B, nó C e nó D. Analisando aqui nó a nó, quais seriam as deslocabilidades existentes, para a gente definir quem é o nosso sistema principal, eu tenho que, a princípio, né, cada um dos nós aqui seria possível deslocamento horizontal, vertical e rotação. Então, esse aqui no ponto A, no B, no C e no D. Como no ponto D eu tenho um engaste, eu posso dizer que nenhuma dessas rotações, nenhum desses deslocamentos aqui vai existir, né? Nem deslocamento horizontal, nem vertical, nem rotação. No ponto C, como eu tenho um apoio do primeiro gênero, posso dizer que não tem deslocamento vertical, mesma coisa também aqui no ponto B. A gente está desprezando a contribuição do esforço normal, então, como o ponto D não desloca na horizontal e a barra CD não muda de tamanho, posso dizer também que o ponto C não tem deslocamento na horizontal, pelo mesmo motivo o B, e posso estender isso aqui também para o A, se for o caso. No ponto a gente já sabe que o momento é igual a zero, tal qual quando a gente tem um apoio rotulado na extremidade, né? Então, embora a rotação exista, eu posso aqui também cancelar essa rotação. De modo que, pelo menos a princípio, eu teria como um sistema principal ser definido aqui, ter que colocar um apoio no ponto A, para impedir o deslocamento vertical no ponto A. Então, esse aqui seria o nosso ΔI. Sobrou também aqui a rotação no ponto B. Então, também teria que colocar uma chapa em B, para impedir a rotação. Esse aqui seria o nosso ΔI. No ponto C também teria que colocar uma chapa. E esse daqui seria, então, o nosso ΔI. Então, ficaria aí com um sistema a ser resolvido, no final das contas, de ordem 3, né? De grau 3. Agora, peraí, né? Antes da gente fazer isso daí, tem algumas coisas aqui que a gente consegue simplificar. Veja só para, mais uma vez aqui representando a viga, aqui tem uma carga distribuída e aqui tem uma carga de 5 kN na extremidade. É isso, né? Veja só, por enquanto, né, eu não sei, e eu acho que ninguém sabe, qual é o valor dessa reação, né? Seria no caso nosso VB. A reação também, VC, acho que também ninguém sabe. A VD tão pouco. Essa daqui também não, né? A única que a gente pode dizer é essa daqui que é igual a zero, porque eu não coloquei nenhum carregamento horizontal. Acho que tranquilo nesse ponto, né? Mas veja só, mesmo que eu não saiba qual é o valor dessas reações, o balanço, né, eu consigo resolver o que eu preciso resolver, mesmo sem saber os valores das reações, porque o diagrama de esforço cortante, por exemplo, se eu fosse traçar aqui o diagrama de cortante, não consigo fazer da viga toda. Mas nessa altura do campeonato, acho que todo mundo deve concordar comigo que o cortante aqui no balanço deve ser isso daqui, né? Constante, com valor de 5 kN. Quanto que vai vir para cá, não sei, né? Porque depende agora da reação, mas pelo menos o balanço aqui está resolvido para mim. Da mesma maneira, eu posso também aqui fazer um esboço do diagrama do multifletor. Não sei, né? Quanto que seria nessa região daqui para cá, porque eu não sei quais são os valores das reações, mas nesse trecho aqui, eu tenho certeza que o momento aqui é igual a zero. Se a distância aqui do ponto A para o ponto B foi dada sendo igual a 2 metros, então eu posso dizer que o momento aqui vai ser igual a menos 10 kN metro.
Como que vai variar aqui? Não sei, né? Porque também vai depender do valor da reação. Mas em todo caso, o balanço está resolvido aqui para o momento fletor também. Então, eu tenho o que acontece no cortante, tenho o que acontece no momento. O normal, obviamente, aqui é zero, né? Não tem o que discutir. E aí, dito isso, ao invés de considerar a viga completa, como foi apresentada, né? Vou usar esse artifício aqui de que eu já sei o que está acontecendo no balanço e eu vou cortar o balanço da minha solução. Então, essa viga aqui, eu vou dizer que ela é equivalente a essa outra viga. Está aqui o engaste, está aqui o apoio, só que daí eu vou cortar o balanço, né? Não vou mais analisar o balanço. Permanece aqui a carga distribuída, que ainda tem que ter lá, né? Só que vou eliminar o balanço e vou simplesmente transportar o efeito dessa carga de 5 kN ou de qualquer outro carregamento que tivesse no balanço, né? No nosso caso aqui só o 5. Vou transportar para a extremidade lá do apoio. No caso aqui, para que o efeito do cortante seja representado na continuidade, eu teria que colocar aqui a carga de 5 kN. Vai valer, né? O cortante, quando eu pegar aqui à direita, vai ser igual menos 5 mais o valor da reação, tal qual já era. Então, não mudei essa continuidade. E eu quero que nessa extremidade aqui o momento seja igual a menos 10 kN, como tem que ser. Então, é só eu aplicar aqui um momento concentrado com intensidade aí de 10 kN. Se eu for traçar aqui o diagrama do fletor, nesse ponto aqui eu já vou sair com o valor de menos 10, tal qual tem que ser. E daí, né? Parece que não muda muita coisa, só estou criando problema, né? Mas veja só, nesse caso aqui agora, se eu for de novo analisar os pontos, né? Para verificar aí as deslocabilidades, deslocamento vertical, horizontal e rotação, em todos os casos, novamente eu posso eliminar aqui os 3 graus de liberdade lá do engaste, posso eliminar esse vertical, por conta dos apoios. Mais uma vez a gente está desprezando a contribuição do esforço normal, então poderia eliminar aqui esses deslocamentos horizontais nos pontos B e C. Sobra aqui então a rotação no ponto B e a rotação no ponto C. A rotação no ponto C não posso eliminar, né? Porque eu ainda não sei o que está acontecendo nesse ponto. Mas a rotação no ponto B eu posso descartar do meu problema, porque eu vou utilizar essa rotação para calcular o momento, né? E tal qual eu já sabia que o momento no ponto A era igual a zero, eu já sei agora que o momento no ponto B vai ser igual a menos 10. Então, colocar uma chapa agora no ponto B não vai fazer diferença nenhuma para a gente, né? Na solução, e aí nesse caso, o nosso sistema principal pode ser resumido em apenas colocar uma chapa aqui no ponto C, e a gente só teria então um delta a ser determinado, que seria no caso aqui o delta 1. Então, teria que resolver um sisteminha aqui 3x3, né? Calcular K1, K1, 2, mas aqui não tem. K1, 2, K1, 3, K1, 4. Teria 9 coeficientes a serem calculados e agora só preciso calcular um, que é o K1, né? Ao invés de resolver um sistema 3x3, eu vou ter que resolver agora um sistema de ordem 1. Bem melhor, né? Então, nosso sistema principal, dito isso, vou cortar a minha viga, tal qual eu cortei lá na outra folha. E o nosso SP fica simplesmente definido como uma chapa aqui no ponto C. Delta 1. Tranquilo aí? Espero que sim, né? E aí nessa condição, agora, né? Eu teria, tal qual as outras questões, né? Analisando aqui barra por barra, posso dizer que a barra BC, do lado da direita aqui, está funcionando como engaste, porque eu travei a rotação. No ponto B, como eu não travei a rotação, fica funcionando ainda como um apoio, né? Do mesmo jeito. E a barra CD, de novo aqui o ponto C, eu travei e virou um engaste. A barra D já era um engaste, foi um engaste mesmo, né? Então aqui eu tenho a barra BC como apoiada e engastada e a barra CD como bem engastada. E esse aqui é o meu sistema principal. Beleza, né? Defini o sistema principal, vou agora aplicar o carregamento real no sistema principal, né? Carregamento real no SP. Novamente aqui redesenhando as barras, apoio e engaste, engaste, engaste.
O que eu tenho aqui de carregamento? Na barra CD eu não tenho nada, né? Não quis colocar nada nessa questão. Mas na barra BC eu vou ter um monte de coisa, né? Eu tenho a carga distribuída, que já estava, né, desde o começo, com intensidade ali de 4 kN por metro. Por ter cortado o balanço, né? Sou obrigado aqui a colocar a carga de 5 kN, transportando aqui para o ponto B, e o momento também, né? Caso aqui de 10 kN. Então, esses aqui são os meus carregamentos reais aí aplicados no SP. Então, vou ter que calcular aqui o momento que está agindo no ponto C, que eu vou chamar de MC. A mesma coisa aqui nessa barra, né? Também tem aqui um MC. E aqui eu tenho, então, o momento em D. Todos representados aqui no sentido anti-horário, conforme já discutido aí nos vídeos anteriores. Como eu tenho 2.6, né? Vou chamar esse daqui de MC1 e esse daqui vai ser o MC2. Associando aqui o carregamento real como sendo o carregamento zero, aqui eu teria o MC1 zero, MC2 zero e MD0. Então, posso agora utilizar a tabela de momento de engastamento perfeito, né, para calcular quais seriam os valores aí desses momentos, né, do MC1 zero, MC2 zero e o MD0. MC1 zero eu tenho 3 carregamentos, né, tem uma carga concentrada ali na extremidade, que não vai dar em nada, né, mas em todo caso vamos discutir todas, né. Pode ser que tenha algum caso aí que ela seja importante. Não é esse, né? Mas daí eu teria o MC1 zero. Aqui eu tenho uma viga que está apoiada e engastada, que seria no caso aqui essa primeira coluna, né? Apoiada e engastada. Esse caso aqui da carga de 5 kN concentrado, eu poderia analisar como se fosse o carregamento do tipo 3 aqui, né? Onde eu tenho aqui uma carga P distando A do apoio da esquerda e B do apoio da direita, né? Se eu for considerar que esse caso é esse aqui, né? Eu teria, como a carga está em cima do apoio da esquerda, teria a condição de dizer que o A é igual a zero, né? E sendo o A igual a zero, o momento aqui fica nulo, né? Porque eu tenho P vezes A vezes B, né? Esse termo aqui já fica igual a zero. Então, no caso, essa carga de 5 kN não influencia no momento em C1. Faz sentido, né? Porque ela é absorvida lá pelo VB, né? Já era esperado em todo caso. Tenho ainda a carga distribuída. Carga distribuída é o momento menos Q L ao quadrado sobre 8. Deixa eu colocar aqui, depois eu substituo os valores. Menos Q L ao quadrado sobre 8. E o momento concentrado seria o que eu estou apresentando aqui na tabela como sendo tipo 6, né? Que é um momento concentrado estando A do apoio da esquerda e B do apoio da direita. E aí é dado pela equação menos m dividido por 2L ao quadrado, L ao quadrado menos 3A ao quadrado. De novo aqui eu teria a situação do A ser igual a zero, mas veja que se o A for igual a zero, a equação permanece ainda um termo, né? Ela não é toda zerada. Em todo caso, deixa eu escrever aqui a equação completa, né? Menos m dividido por 2L ao quadrado, L ao quadrado menos 3A ao quadrado. Só notar aqui, né, que nesse caso, a gente tem o m aqui está indicado nessa figura no sentido horário, né? O nosso aqui deu no sentido anti-horário. Então, o nosso m a ser aplicado na equação seria, no caso, menos 10 kN, não mais 10, né? Então, menos Q L ao quadrado sobre 8, vou escrever aqui embaixo. Eu teria menos 4 vezes 4 ao quadrado sobre 8, menos m, só que o nosso m é menos 10, porque na figura lá está horário, o nosso está anti-horário, dividido por 2L ao quadrado, 2 vezes 4 ao quadrado. Aqui eu tenho 4 ao quadrado menos 3 vezes A ao quadrado. A é a distância do momento até o apoio da esquerda, né? No nosso caso aqui, 0, né? Então, 0 ao quadrado. Tá, aqui sobrou, né? 4 ao quadrado. Posso eliminar com esse outro 4 ao quadrado que está aqui, né? Isso aqui vai dar 16, né? E eu posso eliminar com esse 16 que está aqui embaixo. Então aqui eu tenho menos 4 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. No caso, isso aqui vai dar menos 8. Menos 8 é que eu tenho menos 10 vai dar mais 10 dividido por 2, mais 5. Então aqui no caso eu tenho menos 8 mais 5.
Isso aqui fica igual a menos 3 kNm. Então, esse seria o valor do MC10. MC20 não tem nada aplicado na barra, né? Então, MC20 vai ser igual a 0. MD0 também aqui vai ser igual a 0. E aí eu posso escrever aqui o meu beta 0, meu desequilíbrio lá no ponto C, como sendo aqui MC10 mais MC20. Só tive um delta, né, que foi rotação no ponto C, rotação associada ao momento, então por isso o momento em C, né? MC1 mais MC2. MC10 foi menos 3, MC20 foi igual a 0, então isso aqui é igual a menos 3 kNm. É o desequilíbrio que a gente tem que corrigir, no caso. Ok, carregamento real no SP, posso fazer agora ΔI igual a 1 no SP, que seria o nosso passo 3, né? Passo 3, ΔI igual a 1 no sistema principal. Lembrando que a gente ficou com o caso lá da viga apoiada e engastada, engastada e engastada. O ΔI refere-se aqui à rotação do ponto C, né? O que a gente vai fazer aqui é forçar que o ponto C tenha uma rotação unitária, né? Girar aqui o ponto C. Então esse daqui vai ficar com esse formato, enquanto esse outro aqui vai ficar com esse formato, né? Girando aqui um radiano lá no ponto C. Novamente vou calcular os momentos que estão agindo nas barras. No caso aqui seria o MC1, que eu tenho o MC2 e aqui eu tenho o MD. Chamei o carregamento real de carregamento 0, o ΔI chamado carregamento 1, então aqui eu tenho MC1, MC21 e MD1. No caso aí, né, para calcular esses coeficientes de rigidez, dá para utilizar a tabela do engastamento perfeito, mas eu prefiro essa daqui, né? Fica mais fácil aí de comparar as figuras, sobretudo se a gente fizer desenhando separado, né, conforme eu fiz aqui. Então, essa primeira barra que eu tenho, uma barra que está apoiada e engastada, e no engaste está correndo aqui um giro de 1 radiano. Então, daí o momento MC1 fica igual a 3EI dividido por L vezes o θ, só que como o nosso θ tem o valor unitário, só resta aqui o 3EI dividido por L. Então, MC11 vai ser igual a 3EI dividido por L. Foi dito no enunciado que o EI é 2 vezes 10 elevado a 4, então aqui eu teria 3 vezes 20.000, dividido pelo vão, o comprimento dessa barra aqui é 4 metros, então 3 vezes 20.000 dividido por 4, 60.000 dividido por 4, isso aqui é igual a 15.000 kNm. O MC21 seria aqui agora uma barra que está engastada, e eu estou impondo uma rotação unitária do lado da esquerda. Se encaixa aqui com o tipo 2 apresentado na tabela, né? Engasta, rotação na esquerda. Diz aqui que o momento na esquerda é 4i dividido por L. Mais uma vez o θ unitário, então só sobra 4i dividido por L. E na direita reflete metade desse valor, 2i dividido por L. Então, MC21, 4i dividido por L. O comprimento da barra da direita, eu não lembro mais, 2 metros, então 4 vezes 20.000 dividido por 2. Isso aqui fica igual, então, a 40.000 kNm. E o MD1, 2i dividido por L, metade desse valor, né? Então, 20.000 kNm. De onde eu posso calcular aqui que o meu K1 vai ser igual a MC11 mais o MC21, no caso, 55.000 kNm, né? Ok, tem o valor do desequilíbrio, que foi o beta 0, que ficou menos 3 kNm, está aqui ainda. Tem o K1, que foi 55.000. Posso agora resolver a equação de compatibilidade e fazer aí a correção dos esforços, né? Que seria o nosso passo 4 agora. Então, passo 4, equação de compatibilidade, correção dos esforços. Equação de compatibilidade, como a gente só fez uma alteração, né?
fica só aqui beta 0 mais K1, delta 1 igual a 0. O beta 0 foi menos 3, o K1 foi 55.000. Então, resulta aqui que o delta 1 vai ser igual a, já fiz esse cálculo aí, 5,455 vezes 10 elevado a menos 5 radianos. Uma rotação bem pequenininha, né? Ok, tem o delta 1, posso fazer a correção dos esforços, que no caso seria qualquer um dos efeitos agora, né? É o efeito lá do caso 0, mais aí o somatório do ZI multiplicado pelo ΔI, que seriam as correções agora dos valores verdadeiros da rotação, né? Como eu só tive aqui um delta, né? Então isso aqui fica resumido ao efeito 0 mais E1 delta 1. Que para o MC, por exemplo, né? Eu teria que MC1 vai ser igual a MC10 mais MC11 delta 1. O MC10 foi igual a menos 3. MC11 está aqui ainda, né? 15.000. Então, mais 15.000 vezes o delta 1, 5,455 vezes 10 elevado a menos 5, implica aqui que o MC1 vai ser igual a menos 2,18 kNm. Então, menos 2,18 kNm. Mesma coisa aqui para o MC2, vai ser igual a MC20 mais o MC21 delta 1. MC20 foi igual a 0. MC21 está aqui, 40.000. Então, mais 40.000 multiplicado pelo delta 1 foi 5,455 vezes 10 elevado a menos 5. Então, daí o MC2 fica igual a 2,18 kNm positivo, tal qual tem que ser, né? O desequilíbrio que foi provocado lá pelo acréscimo da chapa, agora está corrigido, né? Os momentos são iguais dos dois lados. MD, mesma coisa, né? MD0 mais MD1 delta 1. O MD0 foi igual a 0. O MD1, 20.000. E o delta 1, 5,455 vezes 10 elevado a menos 5. Então, MD é metade do MC2, né? No caso aí fica 1,09 kNm. Ok, tenho agora os meus esforços corrigidos, né? Posso finalizar a questão calculando as reações, né? E traçando os diagramas. Já essa outra página que está preparada aqui. Então, bora lá. Deixa eu só dar os meus pontos de novo, né? Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o C e esse daqui é o D. As reações que nós temos que encontrar, no caso aqui o VB, o VC, VD e HD e ainda o MD, né? Aí bora lá. Da solução que a gente tem aqui, né? MC1 foi menos 2,18, só que esse menos 2,18 ele foi encontrado aqui no sentido anti-horário, né? Vou representar aqui na minha figura no sentido horário, e aí eu vou, já que eu estou corrigindo a orientação, vou corrigir também o sinal, né? Então esse 2,18 eu posso representar aqui em cima do ponto C, no caso C1, né? Que é o C da esquerda, sentido horário com valor de 2,18. Não vou colocar aqui a unidade, mas fica subentendido que é quilômetro-metro, tá? Do mesmo jeito aqui o C2 foi 2,18 positivo, então o sentido anti-horário já é o correto para ele, né? Então aqui eu tenho 2,18 sendo C2. E o momento em D, nós encontramos aqui 1,09 kNm. Ficou positivo, então já é no sentido anti-horário mesmo, né? Esse seria o sentido correto. Então 1,09. kNm. Como esse aqui está localizado no ponto D, na real isso aqui já é a nossa reação MD, né? Então já temos aqui uma reação encontrada. Falta só calcular as outras 4. Então eu posso aplicar aqui as equações de equilíbrio, né? Somatório de forças horizontais igual a 0, somatório de momentos igual a 0, somatório de forças verticais
igual a zero. E o momento em C, pelo que a gente encontrou aqui, posso afirmar que o momento em C vai ser igual a menos 2,18 kNm. Se vocês analisarem aqui o valor do momento que a gente encontrou, né? Do jeito que está aí, a gente consegue ver que está ocorrendo uma tração na parte de cima, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, idealizando, né? Tá aqui o ponto C, né? Funcionando como... Vou pegar a ideologia do engaste, né? Acho que fica bom assim, né? Tá aqui o ponto C, aqui tá a viga indo lá pro lado, né? Aqui estaria, no caso, a carga distribuída. Como eu tenho o momento que está agindo ali é 2,18, ele está fazendo isso, o efeito que ele estaria provocando aí na viga, né? Seria provocar aqui uma tração do lado de cima, né? Então, por isso, o momento em C, 2,18 negativo. Ok. Posso começar aqui pelo somatório. Forças horizontais igual a zero, que implica aqui que o HD vai ser igual a zero. Então, temos mais uma. Depois eu posso pegar o momento em C igual a menos 2,18. Se eu olhar para a esquerda, eu consigo calcular qual é o valor do VB, né? Então, o momento em C, olhando para a esquerda, eu teria aí, vou escrever aqui embaixo, menos 5 vezes 6, tenho mais 4 VB, e tenho menos 4 vezes 4 vezes 2. Esse daqui tem que ser igual a menos 2,18. Calculando aí, eu tenho que o VB vai ser igual a 14,95 kN. Então, tem aqui mais uma reação, né? Falta ainda o VC e o VD, né? Se eu pegar o momento em C novamente, só que agora olhando para o lado da direita, eu consigo calcular o valor do VD, né? Já que de incógnita eu só tenho o VD do lado da direita. Então, eu teria aqui, momento em C olhando para a direita, 2 vezes VD, mais 1,09. Isso aqui tem que ser igual a menos 2,18. 1,09 no caso é o valor do MD, né? Então, eu tenho aqui que o VD vai ser igual a menos 1,64 kN. Como ele deu negativo, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Deu negativo, eu vou dizer ele aqui que é positivo. A setinha que eu tinha colocado para cima, vou dizer agora que essa seta está para baixo, tá? Corrige o sinal e corrige aqui a orientação da reação. No final das contas dá no mesmo, né? Mas eu sempre prefiro fazer essa alteração aqui, tá? E do somatório de forças verticais igual a zero, posso escrever aqui VB mais VC, no caso menos VD, né, já que eu teria o sentido, menos 5, menos 4 vezes 4, e é só isso que eu tenho de força vertical, né? Isso aqui é igual a zero. Como eu já tenho VB e VD, eu consigo calcular agora o valor do VC, que vai ser igual aí a 7,69 kN. Então, estão aqui todas as reações da viga, né? Tem as reações, posso finalizar a questão traçando os diagramas, né? Em relação aqui ao diagrama de força normal, não tem nada, né? Diagrama de normal é nulo, fácil, né? Diagrama de força cortante, já colocando aqui os valores em quilonewton. Eu tenho aqui, saindo lá do ponto A, né? Eu vou de 0 a menos 5, sigo constante aí com menos 5, onde eu encontro o VB, né? Foi 14,95, então eu vou de menos 5 para 14,95, positivo. Aliás, né? Menos 5 mais 14,95, 9,95, né? 9,95. Menos 4 vezes 4, no caso menos 16. Eu vou de 9,95 menos 16, menos 6,05.
menos 605, eu encontro o VC, que foi 769, menos 605 mais 769, eu vou para 1,64. Positivo, né? 1,64. Não tenho carga distribuída aqui na barra CD. Sigo constante. 1,64, onde eu encontro lá o VD 1,64 para baixo, né? E aí zero aqui o diagrama. Então tá aqui o diagrama de esforço cortante. Diagrama de momento fletor, já com os valores aqui em kN/m. Eu tenho que momento em A é igual a zero, porque é uma extremidade que está em balanço. Momento em B, calculando pela esquerda, foi inclusive o que a gente já fez antes, né? Para usar de argumento de utilizar só a chapa no ponto C. Isso aqui vai ser igual a menos 10 kN/m. Posso ligar com linha reta, porque eu não tenho carga distribuída. Momento em C. Inclusive eu já utilizei como equação, né? Menos 2,18. E momento em D é a própria reação, né? 1,09 positivo, pelo sentido que está agindo aí a reação, né? 1,09. De C para D eu também não tenho carga distribuída, posso ligar esse daqui com linha reta, né? Ok. Só resta aí o trecho BC, como tem carga distribuída e também eu tenho esse ponto aqui, onde o cortante é igual a zero, né? Esse ponto aí vai me dar um ponto de momento máximo. Então, nesse caso, vou criar aqui mais um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto E. Calcular a localização desse ponto e calcular qual é o valor do momento, né? Tá, a localização do ponto, tomando aqui pelo lado da esquerda, eu posso dizer que vai ser igual ao valor do cortante, que deu 9,95, dividido pelo valor da carga distribuída, que foi 4. Então, essa distância aí do ponto B para o ponto E, posso dizer que vai ser igual a 2... Eu vou arredondar para duas casas, tá? 2,49 metros. Aqui do ponto B até o ponto E. E aí, calculando o momento no ponto E pelo lado da esquerda, o momento em E eu posso dizer que vai ser igual menos 5 vezes 2 mais 2,49, então 4,49, mais VB vezes 2,49 e menos 4 vezes 2,49 vezes a metade de 2,49. Então, o momento em E vai ser igual a menos 5 vezes 4,49 mais VB, que foi 14,95 vezes 2,49 menos 4 vezes 2,49 vezes a metade disso, né? Então, daí 2,38 kN/m. Meu desenho não tem escala nenhuma, né? Mas vale uns valores, tá? Então, 2,38. Pronto, então estão aí então as reações e os diagramas, né? O diagrama normal foi nulo, tá aqui o diagrama de cortante, diagrama muito fletor e rapidinho aí a gente conseguiu se livrar de uma viga que teria que acrescentar 3 restrições, né, para uma só, né? Então tá a equação de compatibilidade, tá aí o ΔI e tá aqui o enunciado original. Beleza, né?